Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você em mais um Centralcast. Fernanda aqui com a gente também. Isso aí, Fernanda Corsan, com vocês aí também. É isso aí, gente, olha só, a gente tá aqui em mais um episódio, né? E a gente gostaria de pedir, né, que é uma coisa que é 0800, gente, é free, né? É dar uma curtida, dar uma compartilhada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tem sininho, clica no sininho. É coisa boa, sabe por quê? É automático. Você clicou no sininho, a gente subiu com o vídeo, você vai ser notificado e você não vai perder nada no nosso canal aqui. É isso aí. Primeira mão. E hoje a gente está aqui, irmãos, com um convidado especial, né? Como todos os nossos convidados são especiais, mas aqui a gente está com o pastor Jorge Santos, da Assembleia de Deus Vinho Novo. Vinho Novo. Oh, que glória, que maravilha. Obrigado, tá, pastor, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui compartilhar conosco um pouco da sua história, né? O que o senhor quiser compartilhar aí. Amém. Eu que agradeço pelo convite, entendo ser Deus me chamando para falar um pouco daquilo que Ele tem feito na minha vida. E quero parabenizar o trabalho de vocês, porque eu tenho acompanhado e foi uma iniciativa inteligente e evangelística, né? E tem sido uma bênção. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Eu queria perguntar, assim, do vinho novo, da onde veio, né? Eu sei que provavelmente a questão bíblica ali, né? Mas como é que foi, assim, a escolha? A escolha, interessante, né? O pastor Elias, né, aqui da Central, ele gosta muito desse nome também. Eu assim, não tenho um porquê, né? Eu orei a Deus para que Deus me desse um ministério e eu tenho uma característica de muita alegria, né? Eu entendo que vinho novo também simboliza profeticamente alegria. E todos, quando chegam para conversar comigo ou me conhecem mais de perto, vê que eu sou muito alegre, gosto de rir e tal. Aí eu pedi a Deus que me desse um nome e quando eu lendo a palavra, me deparei com o vinho novo, entendendo ser Jesus, eu falei assim, cabe bem no ministério. E coloquei e todos gostaram e tem sido uma bênção. E pastor, de batista a assembleiano, como é que foi isso aí? Isso daí foi tremendo. Eu vou ter que falar. O que acontece? Eu sempre fui assembleiano. Eu fui da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, em Barra do Piraí. Aí eu fui fazer o seminário, fui fazer o IBAD, lá em Pindamonhangaba. E tendo saído do IBAD, eu fui colocado na prateleira, porque naquela época, 89, né, quando você ia fazer seminário, dentro do nosso contexto, Assembleia de Deus, Madureira, né? Eles não gostavam, entendiam o seguinte, que a letra mata. Não sabiam que, quando se fala letra, estava falando da lei, né? Eles entendiam que o estudar atrapalhava o desenvolvimento espiritual da pessoa e, consequentemente, daqueles que estavam juntos a nós. E me colocaram na prateleira, não deixava pregar nem nada. Mas mesmo assim eu fiquei, né? Fiquei ali um tempo. E aí o pastor Eliel de Carvalho me convidou para começar a andar com ele e ministrar com ele, tocar violão e tal nas campanhas. Aí eu fui com ele e tal. E ele fez um ministério por nome Assembleia de Deus, Ministério Ceifa. E na época deu uma confusão, porque a Madureira não quis, né, que tivesse esse nome. Aí ele tirou a Assembleia de Deus, só ficou Ceifa. E eu continuei caminhando com ele, e eles me enviaram para fazer missões na Bahia. E esqueceram de mim 4. Me deixaram lá. Na época, esqueceram de mim, fui fazer missões, solteiro e tal. E aí, o primeiro mês, mandaram a provisão, né, para que eu ficasse lá o primeiro mês, mas depois esqueceram. Jesus. E eu tinha convicção do meu chamado, não quis voltar. Eu entendi que Deus ia prover, né? Embora uma junta missionária havia me mandado, eu entendia que acima da junta, Deus estava me enviando. E esse Deus que envia, ele traz a provisão. E eu fiquei lá. E sem uma cobertura, sem uma base, os batistas me pegaram. Entende? Batista me pegaram, né? Batista renovado, Batista Nacional.
Batista Missionária é o nome da igreja. Batista Missionária Internacional. Pastor João Batista. Aí me pegou e começou a cuidar de mim. Eu fiquei com eles. Aí, depois de um tempo, me chamaram de volta. Eu vim. Perdoei, porque eu fiquei indignado. Eu vim de volta. Entende? E aí, depois desse tempo, né, eu fiquei como ceifa e tal. Aham. E aí, depois, comecei a pegar outras tangentes, porque na época não foi... A ceifa aqui em Campos acabou. Fiquei como igreja apostólica. Né? Eu já tinha um ministério próprio, um lugar, uma sede. Mas entendi que deveria voltar, né, para minhas origens, que é a Assembleia de Deus. Sou assembleiano, não tem jeito. E aí, voltei e estou feliz por estar Glória a hoje, Deus. por continuar assembleiano. Amém. Amém. Eu não conheço muito a sua história, pastor. Como é que começou o seu ministério? Começou digamos assim, pelo braço musical? Ou foi pelo braço de pastorear mesmo? Rapaz, é muito bom você perguntar isso. Primeiro, eu quero só falar assim como eu me converti. Aham. Tá? Eu era viciado. Era muito viciado. Em maconha na época, né? Fumava muita maconha. E o meu bairro tinha muitos jovens viciados. E eu era um dos mais viciados que tinha. Meu Deus. Porque a nomenclatura que nós usávamos na época não era baseado, né? Hoje eles usam outro termo, né? Não sei qual é. Mas eu fumava folha de caderno. Pegava folha de caderno, Uhum. aquele caderno universitário, pegava pedaço daquela folha e endolava, e chamava de endolar, ou então fazia um fino, né? Uhum. Era como se fosse Meu Deus, um charuto. Jesus Meu Deus. amado. E fumava tanto que quando os que estavam comigo estavam fumando, eles falavam, rapaz, não aguento, saia fora. Eu ficava triste por isso. Falei assim, poxa, só fica eu fumando. E um dia, com mais 4, olha só, com mais 4 fumando, um desviado da Assembleia de Deus, Marcos, falou assim, rapaz, Deus tem uma obra contigo. Eu Eita. falei, como assim, cara? Uma obra contigo? Aqui agora? Que doideira é essa? Eu falei, que bagulho doido é esse? Ele falou, pai, Deus tem uma grande obra contigo, e todo mundo ficou naquela, né? Pô, pensou que era onda do né? Que bagulho bom esse? Uma obra, rapaz? Deus? Eu falei, rapaz, você tá falando bobeira. Deus falou, tem uma obra contigo. Eu comecei a chorar. E eu não chorava. Porque eu tinha a ideia de que homem que é homem não chora. Eu comecei a chorar, senti a presença de Deus, mas não sabia que era a presença de Deus. Uhum. Todo mundo começou a chorar, fumando maconha. Meu Deus. Aquele fumaceiro. Eu não quis mais fumar. Fui pra casa, doidão. Mas aí, no meio do caminho, a onda foi embora. Jesus. Eu me sentei na calçada da minha casa e uma irmã passou... Denilza, o nome da irmã da Assembleia, né? Falou assim, Zuza, que era meu apelido, Deus tem uma grande obra contigo. Eu falei, rapaz, não é possível, cara. De novo. De novo. No outro dia, eu fui para uma congregação da Assembleia de Deus, procurei a igreja, aceitei Jesus, nunca mais me desviei. Glória Nossa. a Deus. Nunca mais me desviei. E a minha família era uma família de músicos. Minha mãe cantava, meu pai tocava acordeon, o meu avô tocava saxofone alto, mi bemol, e meus irmãos tocavam guitarra, eu não fazia nada. Eu não tocava, nada. Só que eu, quando fui para a Assembleia novo, e aquela alegria que eu falei do vinho novo, eu sempre fui assim, ativo, muito ativo. E eu ficava olhando, toda hora, assim, tinha uma oportunidade para cantar. Aí eu falei, rapaz, eu queria cantar também, né? Eu achava que eles faziam as músicas e iam cantar lá na frente. Eu fiz uma. Eita! Meu Fiz, Deus! fiz uma música. Aí o pessoal, o irmão pegou, tocou, eu fui lá e cantei e começaram a perguntar de que disco que era. Eu falei, não, eu fiz, todo mundo faz e vai. Eu falei, não, rapaz. Eu falei, não é todo mundo que faz, não. Então você tem o dom. Eu falei, rapaz, não sei. Eu achei que todos faziam e iam à frente. Eu fiz a minha e agora ficou.
Aí o pastoral veio depois. Aham. O pastoral veio depois. Eu senti que tinha chamado pastoral. Deus confirmou através de irmãos da igreja, de irmãs, né, de oração. Eu era muito ligado ao ciclo de oração. Né? Eu era um jovem que gostava de ficar perto das senhoras, do cocão. Aham. Né? E ficava ali com elas, ali, ajudando. Né? E aí Deus usou uma irmã. E teve uma visão que eu estava dando um testemunho. Né? No dia que eu estava dando testemunho, várias ovelhas ficaram em volta de mim. E ela me chamou e falou assim, você vai ser um pastor. E Deus confirmando, eu fui pro seminário. E aí Deus confirmou e hoje Glória a Deus. estou pastor, graças Glória a a Deus. Deus. É, pastor, é uma história emocionante. Cheia de emoções aí, né? É foda. Mas, e como é que veio a música? Depois que o senhor já falou como é que foi, né? A Tá. questão do ministério. Uhum. Como é que foi que começou a música mesmo Tá. na sua vida? Então tá. Eu fui para uma missão chamada VPC, Vencedores por Cristo. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer o Sim. VPC. Uhum. Sim. Então, Aham. eu fui para São Paulo e lá tinha o ministério, né, Vencedores por Cristo, que era Batista do Morumbi. Uhum. Eu fui para São Paulo para trabalhar sendo carregador de caixa de som. Uhum. Entende? Eu, carregador de caixa de som e tal. Aí tinha Moisés, que era o cantor lá. Na época tinha o Pimenta. Não sei se vocês conhecem, se der uma buscada ali. Sérgio Pimenta. Né? Aham. Você vai ver lá, se pegar assim, as músicas dele, eles cantavam na época MPB, gospel, estilo, né? Uhum. E eu carregava a caixa de som e tal, mas já tinha as músicas, já tinha algumas músicas. E aí eles viram um dia as músicas, falaram, rapaz, você compõe? Eu falei, eu gosto de compor. E aí, pronto, dali eu comecei a fazer missões. Agora, depois que eu saí dessa missão VPC, Vencedores por Cristo, fui para Bahia. E na Bahia, a melhor forma de se evangelizar é através da música. Aí tinha um grupo lá chamado Giovanici, que na época tinha o nome de banda, né? Banda Giovanici. Aí eu participei dessa banda, falei com respeito ao propósito, que não era só cantar, mas fazer missões através da música. E aí eu comecei a cantar minhas músicas, gravamos o primeiro LP Uhum. com essa banda, e daí foi surgindo um atrás do outro. E quanto tempo o senhor ficou na Bahia com esse ministério aí? 9 anos. 9 anos? 9 pastor? anos. Eu saí do Giovanici e fui para a Banda Salvador, que é uma outra banda. Essa Banda Salvador, ela foi mais conhecida no meio gospel, Uhum. tá? E depois eu saí para pastorear. Comecei a pastorear, parei com a música. Mas não tem jeito, quem tem chamado, né? Ontem eu estava até conversando sobre talento, eu não posso enterrar talento, né? Não. E hoje a gente está aí, ainda compondo. Glória a Deus. Hum. Eu assisti alguns vídeos do senhor, né, do trabalho musical, e eu percebi ali muitos elementos percursivos ali, né? Isso é alguma influência lá da região que... Rapaz, com certeza. né? Com certeza. Rapaz, se você já foi à Bahia? Não. Rapaz, é muito forte, cara. Eu sou do Rio de Janeiro. Aham. Uhum. E aí eu fui pra Bahia e tal. E lá é muito forte a percussão. Muito forte. E aí para que eu viesse pregar o evangelho, chegar e falar de Jesus para um povo que é muito ligado ao misticismo, eles não param para ouvir. Entende? Mas se você fizer uma boa música, entende? Eles ouvem. Ouve, quer aprender. Entende? E eu comecei a cantar, eles me chamavam de pastor regueiro. Aí eu comecei a fazer reggae, mas estudar. Eu estudava sobre o reggae, Aham. para fazer um reggae road, né? Um reggae raiz. Uhum. Eles ouviam e falavam, rapaz, que reggae pauleira. Aí me ouviam. Aham. E aí chegavam para perto, eu evangelizava. É uma estratégia, né? Uma estratégia. Entende? Foi assim. E nesse período que o senhor esteve lá como pastoreando e ao mesmo tempo cantando ali um pouco de cada coisa, o senhor tem alguma experiência que o senhor teve com Deus, ali algo que foi forte e marcante na sua vida? Tem sim. Algumas. Mas olha só, quando eu era auxiliar do pastor João Batista,
e eles trabalhavam com grupos familiares. Não é? Hoje dá o nome de célula, mas ele viajava muito. Essa igreja é uma igreja muito grande. Ele viajava muito para a Coreia. O Poyong-Shu ia lá estudar e trazia esse modelo. Trabalhava em célula. Em célula. Mas era grupo familiares, não tinha o nome de célula ainda. E lá na Bahia, se você não tiver uma vida espiritual equilibrada e embasada na palavra, você não aguenta, não. Na época até falava o seguinte, que a Bahia é um Vietnã espiritual. Eita. É guerra. Eu solteiro, entende? E graças a Deus, desde quando me converti, eu entendi que precisava mergulhar em Deus. De onde eu saí, até mesmo porque minha mãe de santo, meu pai kardecista. Meu Deus. E aí eu entendi que Deus me colocou ali na Bahia para ganhar feiticeiro. Né? E eu ganhei um feiticeiro. Entende? O Antônio, ele era feiticeiro do candomblé, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu comecei a discipular ele, abrimos uma célula na casa dele. E aí, por eu ter ganhado esse rapaz, ele começou a ganhar outros, ganhou os filhos de santo dele. E aí tinha uma senhora chamada Demétria, não me esqueço mais o nome dela, ela falou assim, esse pastorzinho está atrapalhando nosso trabalho, eu vou lá conhecê-lo, vou acabar com ele. Só que eu não levei muito em conta o que ela falou. E ele falou para mim, olha, a mãe de santo lá, de Exu, ela falou que vai vir aí, de Omulu. Ela vai vir aí para te conhecer. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu tô na célula, cheguei, ele já tava cheio de gente. Aí eu não tava na hora ainda, esperei um pouquinho, aí comecei a ministrar. Olha só que coisa tremenda. Aí eu comecei a ministrar e entendi que deveria ungir com óleo e orar por quem estava enfermo. E todos que estavam ali, eu fui ungindo. E a mãe de santo estava ali, no grupo. Não sabia quem era. Ungi ela também. E orei. E ela saiu correndo da célula. Aí acabou a célula. Ele falou assim, rapaz, ela estava aqui. Então... Falei, a senhora que ia me matar? Falei assim, Falei, rapaz, misericórdia, ela estava aqui. Tava. Falei, sangue de Jesus tem poder, rapaz. Eu tinha um medo dela. Ai, meu Deus. Aí ela saiu correndo. Aí no outro dia, ela quis falar com o Antônio. Aí falou, traz o pastorzinho aqui. Eu não era pastor, não, era missionário. Aí fui. Fui lá, ela falou assim, o que você fez comigo? Eu falei, não fiz nada. Porque eu segurei a minha saia, porque eu emagreci no culto. Meu Deus. Jesus. Irmãos, olha, isso indo pro ar. Isso é muito... Pastor, ora por mim aqui agora, em nome de Jesus. Vai, eu recebo. Olha, irmãos. Irmão, que experiência, irmão. Olha, pega o óleo, Júnior, pelo amor de Deus. Lá embaixo, pega o óleo. Muito poderoso, irmão. Muito poderoso. Meu Deus, que coisa. E ela se converteu mesmo, cara. Se converteu. Isso é quase uma coisa automática, né? Faz um efeito cascata, né? Com certeza. Porque vem ainda mais com uma manifestação do poder assim, vem outro, chama outro e vem outro. Então aí ela me chamou, eu sentei, tinha um tronco, assim, um toco no terreiro dela, que era do Omulu. Aí eu sentei nesse toco lá, enquanto ela estava lá dentro, sentei e falei assim, decreta a falência do reino das trevas aqui neste lugar. Lá virou igreja. Glória a Deus. Virou igreja. Tremendo. E o senhor compartilhando isso aí, eu tô pensando aqui sobre a questão da sua família, né? Como é que foi, assim, a aceitação, né, da sua família, agora você convertido, né, e eles nessa prática? Rapaz, você quer ouvir, você vai ver, o negócio é forte. Olha só, meu pai é kardecista, né? E meu pai é o seguinte, meus pais se separaram. O meu pai é kardecista e minha mãe umbandista. Eu fiquei com meu pai. Meus 2 irmãos foram com a minha mãe. Eu era o mais jovem, né? O caçula. E eu fiquei com meu pai e tal, meu pai é kardecista, eu me converti. O meu pai se alegrou, mas ele queria que eu fosse kardecista. Me levava no Grêmio Espírita, minha mãe me levava no terreiro, eu ficava naquela.
Mas eu tendo me convertido, ele achou bom porque eu agora saí das drogas. Eu era muito viciado. Meu cabelo era javaniado. Sei. Era muito. Aí ele falou assim, você é crente mesmo, rapaz? Eu falei, sou, me deu uma Bíblia. Meu pai me deu uma Bíblia. Eita. E me incentivou, pagou o meu seminário. Olha. Entende? E aí tinha a briga dele com minha mãe. Aham. Não, seu pai tá dando alguma coisa lá pro seminário? Eu falei, tá, mãe. Não, mas eu vou dar mais. Eu falei, glória. Essa briga aí te favoreceu. me favoreceu. E eu fiz o seminário todinho, pago integral. Que maravilha. E foi lá brigando quem dá mais. Entende? E aí, no caso, aí depois a minha mãe, no caso, ela reivindicava a minha vida porque ela me colocou o nome de Jorge, porque na Umbanda, São Jorge representa Ogum. Certo? E aí, eu tendo nascido dia 10 de outubro, entende? Que é próximo, dia 12, que é dia chamado da Aparecida, que tem, no sincretismo religioso, Aparecida simboliza Iemanjá. Então eu seria filho de Iemanjá, né? Filho de Iemanjá com Ogum. Aí me colocou esse nome, e aí ficou reivindicando. Entendi. Né, na feitiçaria e tal, mas graças a Deus, eu fui o primeiro que aceitou na minha família a Jesus, nunca me desviei, entende? Glória a Deus. Minha mãe hoje ainda minha mãe tem 93 anos, Eita. ela entrou pra feitiçaria com 23 anos de idade, há muito tempo, né? E graças a Deus, assim, agora que eu fui visitá-la lá, agora em Barra do Piraí, inclusive tem até um casal aqui na Central, que é de Barra do Piraí. Aí eu fui visitá-la lá e a minha sobrinha falou que o filho dela, que eu nem conheço ainda, se converteu. O primeiro fruto. Glória a Deus. Porque eu tenho um primo também que se converteu, mas na minha família só eu. E seu pai, pastor? Então, pronto. Aí agora que você vai ver que coisa tremenda. Meu pai kardecista, ele ficou doente, né? E o meu pai, ele muito inteligente, e eu passava maior luta com ele, eu tinha que me virar. E eu entendi que deveria fazer seminário até para combater o meu pai, porque meu pai lia muito. E é espiritismo científico, né? E aí eu conversando com ele um dia, ele falou assim, meu filho, olha só, a Bíblia está dizendo aqui que João Batista tinha o espírito de Elias. Olha a ideia. Até os kardecistas vão ouvir isso aqui agora, é uma chave. Né? Então, porque fala realmente, né? Se vestia com roupa de pelo, camelo e tal, comia gafanhoto, mel silvestre, tinha característica de Elias. Fala que o espírito de Elias estava em João Batista. E aí, o que você me diz? Porque a ideia do kardecismo, né, é que, no caso, alguém morre e vai nascer de novo, vai vir como criança, né, que é reencarnação. Né? Então, meu pai, ele entendia que Elias agora veio em João Batista. Eu falei, meu pai, olha só, quando fala vem, e eu não sabia o que dizer, foi uma palavra, assim, Deus me deu. Mas quando fala que vem e nasce de novo, eu até entendo o que vocês estão falando, mas só que Elias não morreu. Elias não morreu. Entende? Então tá falando que vem com a eficácia de João Batista, com a mesma unção profética de João Batista. Meu pai falou, rapaz, ele não morreu não. Eu falei, não, ele não morreu. Aí, desde aquele tempo, ele começou a me ouvir. Mas eu não forçava mais a barra, porque era uma guerra. E meu pai agora, ele teve um problema no estômago, um câncer, e eu fui buscá-lo, morando aqui em Campos. Eu fui lá buscá-lo e trouxe ele para cá. E cheguei na Santa Casa, não tinha vaga para ele no quarto. Olha só que coisa linda. Aí colocaram ele no corredor assim, eu esperando. O enfermeiro falou assim, aguarde um pouquinho, que eu vou ver lá a vaga dele e já retorno. Então aí o enfermeiro veio e perguntou para mim assim, você estava falando de jejum com essa senhora aí? Eu falei, você é cristão? Eu falei, sou pastor. Aí falou assim, a senhora também? Sou. Falou, e ele?
Eu falei, ele ainda não. Mas por quê? Eu falei, rapaz, não fala não, que é problema. Não mexe, não. Aí ele pegou e falou assim, não, mas você não quer se batizar? Você quer aceitar Jesus, não? Meu pai falou, quero. Eita. Meu Deus. Aceitou, rapaz. Aceitou Jesus e começou a dar glória a Deus. No meio do corredor. No meio do corredor. Aceitou Jesus, ficou internado, me ouvia pelo rádio. O sonho dele era me ouvir pregando. Eu chegava para visitar, ele falou assim, meu filho, que palavra boa que você deu. E um dia eu fui visitá-lo e ele tinha morrido. No dia que eu cheguei lá. Só que a enfermeira falou assim, rapaz, ele estava rindo, olhando para cima, rindo, e quando eu voltei, ele já tinha partido. Meu pai Deus. morreu com o Senhor. Glória a Deus. Tremendo, né? Tremendo. Coisa Glória linda. a Deus. Deus é fiel. Pastor, assim, o senhor já militou, né, nas duas áreas, a área musical, Uhum. e o senhor milita hoje de uma forma mais intensa, digamos assim, na parte pastoral. Só que a gente acaba, né, trabalhando nas duas áreas, né, cantando um pouco. Eu me lembro de um dia aqui, de uma reunião aqui de pastores, né, aí o pastor Elias convidou o senhor, canta uma música aqui, ministra a canção. Mas ficou legal, ficou bom até. Ficou bom até não por causa dele, por causa da gente que foi tentar ajudar para acompanhar. Ficou ótimo. Pastor Átila foi pra bateria, eu fui pro baixo. Mas deu certo, ficou muito bom. Deu certo. E assim, o que o senhor acha que assim, é mais complicado? Né? A área musical ou a área pastoral? Não vou dizer nem complicado, assim, mais difícil, né? Porque problemas existem e são pra gente solucionar, ser usado por Deus, né? Mas porque a musical tem essa questão de coletividade, né? E a pastoral, né? Você e Deus, você e a palavra, você aconselhando e tal. O que o senhor acha, assim, que é o mais, assim, na sua experiência, assim, mais complexo, digamos assim? O mais complexo para mim é pastorear. Tá? Pastorear é muito complexo. Porque você lida direto com pessoas, né? E cada pessoa é um universo, né? Totalmente diferente. E se você não tiver o chamado, você não consegue avançar. Né? Porque o homem é composto, né, de espírito, alma e corpo. E por muito tempo nós cuidávamos como pastor mais do lado espiritual. E o lado da emoção, o lado da alma, a gente deixava de lado. Mas é o que mais pega. Entende? Quantas vezes nós oramos achando que era demônio e era problema da alma. Entende? E eu até estou fazendo agora psicanálise para ajudar. Como ferramenta no meu ministério. É mais complexo e a gente precisa... E quando se tem realmente chamado pastoral, você ama, né? Ama a pessoa. Tem que ter chamado para aguentar. Porque é muito complexo. E a música, eu entendo que a adoração é ao Senhor. Entende? Então, independente de alguém gostar do meu estilo ou não, eu estou cantando para Deus e aí para mim não é complexo. É mais fácil. Entende? Difícil esse mercado que se fizeram, né? O que eles fazem da música. Mercantilismo da música, né? Que você tem que, no caso, tem gente que quer colocar valor na sua música, quer pegar sua música para ganhar dinheiro. Eu não tenho essa visão. Entende? Se eu puder ir em algum lugar que precisa, eu vou, nunca cobrei. Entende? Mas hoje ficou difícil. Ficou muito difícil. Mas só que eu não lido com essa área de colocar a música como uma fonte de renda. Então, eu canto para Jesus, dou a minha música para quem quiser cantar. Pastor, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente alguma experiência que o senhor teve no seu período pastoral, desde quando o senhor começou até agora, alguma intercorrência. Acho que foram tantas, né? Mas que o senhor abrisse o coração pra gente aí, pelo menos uma. Bom, tá, eu me lembrei de uma aqui, quando você estava falando, eu me lembrei de uma. Eu sou, assim, as pessoas me acham cômico, né?
pastor engraçado, que acontece algumas coisas comigo bem estranhas. Eu, pastoreando uma igreja, não posso falar qual, né? Eu pastorei algumas. Uma irmã chegou para mim pedindo oração pela empresa dela. Ela falou, sabe, eu quero que minha empresa venha crescer e eu estou tendo dificuldade, né? E eu sou dizimista, né? Eu sou uma pessoa que gosta de investir no reino de Deus, mas não estou tendo condições porque está faltando produto. Eu falei, tá bom, minha irmã, então qual é a sua empresa? Funerária. Misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Vai, que luta! Misericórdia. Como é que segura pra não rir? Vai! Eu falei, irmã, poxa, é complicado. Falei, não dá pra orar não, irmã. Fica difícil. Rapaz, a irmã brigou comigo, cara. Ai, Quis meu sair da Deus. igreja. Jesus. Entendi, mas brigava. Deus. Rapaz, foi uma coisa tão louca que ela deixou de ir nos cultos e quando me via na rua, no centro da cidade, ficava falando, você não é homem de Deus, não. Meu Deus. Não quis orar por minha empresa, no frente dos outros, rapaz. Jesus. Como é que eu vou orar? Pra morrer gente? É, difícil, complicado. Não tem como, não. Funerário. Falei, rapaz, pelo amor de Deus. Aí eu nunca me esqueço disso. Não tem como. Não, amor, eu nunca pensei nisso. Que ia acontecer uma coisa dessa. Mas é uma empresa, né? É. Aí são coisas, né? Que fica na bagagem, né? Aí Fala com Deus logo. Comigo, não. Pastor, o senhor falou a respeito contou a experiência lá do início da questão de compor a música. Uhum. O senhor tem algum método para compor? Ou o senhor recebe uma inspiração? De repente a coisa flui de uma forma extraordinária? O senhor busca texto bíblico para compor? Porque eu conheço uma música do senhor que, das primeiras vezes que eu ouvi ela, eu não sei como, eu sou péssimo para letra, mas eu decorei a música. É mesmo? Eu ouvi a música dele lá mais de 10 anos atrás, através do meu concunhado, que me deu um CD do senhor. Na verdade, eu não lembro nem se foi um CD tipo gravado, sabe? Sei. Que tinha várias canções ali e tal, aí tinha algumas canções do senhor lá. E aí eu ouvi aquela música e ficou na memória, não sei porquê, criou uma identificação grande. Até minha esposa também sabe a música, minha esposa conhece a música. Mas o senhor tem algum método assim? Como é que o senhor costuma compor? Se o senhor ainda faz isso, se dedica para isso? Tá. Eu não tenho método. Na verdade, a inspiração vem, né? Mas também uso o método, né? Quando eu quero, assim, eu sou impactado por uma palavra, porque assim como eu tenho inspiração para pregar, né? Tem temas que ficam aqui dentro, reverberando dentro de nós, né? E é claro, todo tema está ligado a um texto bíblico. Eu sou muito bíblico, né? E aí eu também componho assim, pego e tal, e faço a métrica toda da música. Algumas vezes foi assim, mas a maioria foi inspiração direta, vem com música, com letra, com tudo. E sempre a partir de uma situação difícil. As que mais pegou, entende? Que bateu na mídia e ficou, essa, por exemplo, foi uma situação difícil. E algumas vezes, assim, até eu prestei atenção e alguém me chamou a atenção. Você já parou para pensar que tem música que você canta, que é profética, você ainda não passou por aquilo, mas depois você passa? Eu falei, rapaz, eu tenho até medo de compor. Porque tem luta, né? Deus nos leva ao deserto com um propósito e tal. Eu não tinha ainda passado por esse deserto, né? Não tinha. Eu cantei, achei interessante, mas já fiquei cabreiro. Falei, vai vir luta. E passei. Meu Deus. Entende? E por incrível que pareça, entende? Às vezes que eu quis desistir, não do Senhor, mas do ministério, da obra, a música me chamava atenção. Deus me deu antes. Entende? Porque eu pegava a música, eu tenho que cantar, eu tenho que viver agora. Entende? E tem sido assim. É verdade. E quanto tempo que o senhor está nessa vida de pastorear, de música, desde que o senhor se converteu para cá? 27 anos. 27 anos que nunca mais se desviou. Não, nunca mais me desviei. Não sei viver sem o Senhor. Entende? Amo o Senhor.
entende? Eu já tive vontade de parar de pastorear, né? Ontem eu estava pregando lá na nossa igreja sobre enterrar o talento, né? Aí fala daquele que que o Senhor viajou para um país, deu 5 talentos para um, 2 para outro, e o outro deu 1. E os 2 primeiros granjearam, e o último enterrou na areia. E o Senhor chamou ele de servo mau e infiel. Entende? E eu comecei a pensar nos talentos que Deus me deu, né? E eu quis enterrar, eu quis parar. Mas a Bíblia fala que vai chegar o tempo do acerto de contas, né? Uhum. E eu entendo que eu não posso parar. E uma das palavras que mexe comigo, que tem até o nome do último trabalho que nós fizemos, é resiliência. É a capacidade, né, de se reinventar, né, é entender que Deus está no controle de tudo, né, não tem como retornar, entende? E a verdade é que quando você é transformado pelo Senhor, você não tem mais prazer no mundo. Eu não tenho prazer no mundo, entende? Eu tenho prazer em estar com o Senhor, né, e não tenho vontade de retornar, tenho vontade de ganhar alma. A idade cronológica não tem me impedido de ter esse desejo e nem tampouco atitude, né? Porque as segundas-feiras, a partir da próxima, nós vamos estar fazendo evangelismo na Praça do Lebré. Eu, pastor, eu quero estar lá evangelizando. Eu gosto de evangelizar, eu tenho essa veia missionária, entende? E é isso. Glória a Deus. Pastor, eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque na trajetória, na caminhada ministerial, é muito importante a gente ter amigos, né? Pessoas que nos ajudam, pessoas que nos dão suporte, não de suportar a gente, mas que nos dão suporte, né? E a gente eu particularmente acabei tendo mais contato com o senhor agora recentemente por causa da questão da aproximação do senhor com o pastor Elias aqui, nas reuniões eu tive com o senhor, né? E assim, o que é essa amizade com o pastor Elias? Não só com ele, mas também com outros pastores, que eu vejo a luta assim, de grandes líderes aqui, nessa tentativa de união, né? Cristo. Eu creio que tudo isso já se concretizou, mas essa união, né? Como tem associação aqui de pastores, de igrejas aqui na nossa cidade, que eu acho isso extremamente importante. Eu tô falando isso também porque eu me lembro num dia que a gente estava lá na nossa oração do monte e o senhor estava com um grupo, né? Um grupo lá da sua igreja, a gente chegou, a gente estava com o nosso grupo, mas logo depois o senhor veio e teve aquela confraternização e falando. O quanto que isso é importante, essa interação, essa comunhão, mesmo sendo de igreja diferente, talvez com outra denominação diferente, o quanto que isso é importante? É muito importante. Entendi. Eu não entendo cristianismo sem unidade, sem comunhão. Entende? Cristianismo com segregação não é cristianismo. É isso que o Senhor trouxe, né, como princípio. Né? E quando se trata assim, de pessoas assim, que eu tenho como referência, aqui em Campos, né, algumas referências, mas o pastor Elias, simplicidade dele. Ele poderia hoje ser um cacique, porque hoje em algumas igrejas da nossa denominação existem caciques, né? Coronéis. Lá no Nordeste, então, pastor coronel mesmo. Rapaz, o negócio lá é sério. E eu vejo a simplicidade dele, né? Ele não colocou isso aqui como um castelo, não colocou os membros como súditos, né? Ele entende que o Senhor é o Rei da Glória, ele é submisso, acessível, tá? Para mim ele é uma referência aqui em Campos. E quando eu entendi que deveria voltar a estar na Assembleia de Deus, eu vi a vida dele como uma referência para que eu me aproximasse. E até mesmo porque, graças a Deus, eu não tenho problema com pastor nenhum. Glória a Deus. Nenhum, não tenho. Entende? Todos os pastores da cidade que já me aproximei ou já andei junto, tenho comunhão. Estou em falta com a associação, porque eu sempre estive na associação.
Mas a demanda cresceu, né? A nossa igreja começou a crescer de novo. Eu tive um período que eu passei por uma luta muito grande e tal, e tive que dar mais atenção à igreja, e aí eu fiquei em falta de estar mais nas reuniões, né? Mas não tenho problema com nenhum pastor. Que bom. Entende? Eu acho isso muito saudável. Que bom. Bem, gente, a gente teve um papo aqui com o pastor Jorge Santos, né? Foi um papo muito gostoso, né? Eu dei umas gargalhadas de verdade mesmo. E foi um tempo muito bom. Queria muito agradecer ao pastor, né? Por essa prontamente ter atendido, né? Aproveitei na reunião ali, cacei ele ali, cheguei na cara e coragem, mas eu fiquei muito feliz de ter o senhor aqui, né? Queria mandar um abraço pro pessoal da sua igreja, né? Com certeza vai estar assistindo aí, prestigiando aí. Um grande abraço. Assembleia de Deus Vinho Novo. Assembleia de Deus Vinho Novo. Tá bom, pastor? Muito obrigado, Eu tá? que agradeço. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui o fim do vídeo, né? Que Deus te abençoe, né? E continue conosco aí, curta, compartilhe, né? Que vai ser bem. Isso aí, tá certo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.